Olá, amigos! Hoje vamos ficar por dentro de uma entrevista bombástica de Marcos Silva, juiz federal aposentado, nascido e criado aqui em Florianópolis, com mais de 30 anos de carreira no judiciário. Ele viu de perto os bastidores do poder, julgou casos complexos e hoje está aqui para falar sobre um tema que está na boca do povo. O que aconteceria com a política brasileira se Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, fosse preso? Prepare-se, porque essa conversa promete ser intensa, cheia de detalhes e reflexões que vão fazer você pensar. Vamos lá? Marcos Silva entra no estúdio com um semblante sério, mas calmo. Ele ajeita os óculos, toma um gole de água e nos cumprimenta com um leve aceno. A experiência de décadas no judiciário está estampada em cada palavra que ele escolhe. O tema é delicado e ele sabe disso. Perguntamos: Dr. Marcos, o senhor acha que uma prisão de Bolsonaro é algo plausível? E se acontecer, quais seriam as consequências? Ele respira fundo, olha para nós e começa. Olha, antes de tudo, eu preciso dizer que essa é uma análise que faço como alguém que passou a vida estudando o direito e observando a política brasileira de um lugar privilegiado. Não estou aqui para torcer por um lado ou outro, mas para trazer luz ao que pode acontecer. Então vamos por partes. Primeiro, é plausível a prisão de Jair Bolsonaro? Sim, é. Ele está sob investigação em vários inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Temos o caso das joias sauditas, que levanta suspeitas de enriquecimento ilícito. O inquérito sobre a tentativa de golpe após as eleições de 2022, com depoimentos de militares apontando reuniões suspeitas. E até mesmo a questão das fake news, que já resultou em ações concretas contra aliados dele. O STF, sob a presidência de ministros como Alexandre de Moraes, tem mostrado que não hesita em agir quando há indícios robustos. Então, juridicamente, se as provas se consolidarem, uma prisão preventiva ou mesmo uma condenação com prisão são cenários possíveis. Mas o que isso significa para o Brasil? É aí que a coisa fica séria e perigosa. Marcos faz uma pausa, como se estivesse pesando cada palavra. Ele cruza as mãos sobre a mesa e continua, com um tom que mistura preocupação e firmeza. Se Bolsonaro for preso, o Brasil entra em uma zona de turbulência política que não vemos desde os tempos do impeachment de Collor, mas com uma diferença crucial. Bolsonaro tem uma base de apoio fanática, algo que Collor nunca teve nesse grau. Estamos falando de milhões de pessoas que o veem como um símbolo, quase um mártir. Uma prisão seria interpretada por esse grupo não como um ato de justiça, mas como uma perseguição política orquestrada pelo STF, pela esquerda e pelo establishment. E o que isso gera? Polarização elevada à 10ª potência. Já vimos o 8 de janeiro de 2023. Quando apoiadores dele invadiram os 3 poderes. Imaginem isso ampliado. Não estou dizendo que haveria uma guerra civil, seria exagero, mas conflitos nas ruas, bloqueios de estradas e atos de violência não estão fora de cogitação. Os caminhoneiros, que já pararam o país em 2018, poderiam entrar em cena de novo. E as Forças Armadas? Bem, esse é outro capítulo. Ele se recosta na cadeira e o silêncio no estúdio é quase palpável. Perguntamos: o senhor acha que os militares teriam um papel nisso? Marcos ergue uma sobrancelha como quem já esperava a pergunta e prossegue. Olha, as Forças Armadas são uma incógnita. Durante o governo Bolsonaro, ele cultivou uma relação próxima com setores do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Muitos oficiais de alta patente se alinharam a ele, e isso ficou claro nas declarações públicas de apoio ou na participação de militares no governo. Se ele for preso, haverá pressão interna nos quartéis. Não acredito em um golpe militar. O clássico, como em 1964, as condições históricas são outras, mas podemos ter insubordinação de alguns comandos.
Generais aposentados, que hoje têm influência nas redes sociais, poderiam inflamar a tropa. E tem mais. Os policiais militares, que em muitos estados são bolsonaristas declarados, poderiam se recusar a conter protestos ou até se juntar a eles. Isso cria um efeito dominó. O governo Lula, que já enfrenta uma oposição ferrenha, ficaria em uma posição fragilíssima, tendo que lidar com uma crise de segurança pública enquanto tenta manter a governabilidade. Marcos toma outro gole de água e percebemos que ele está apenas começando. O tom dele fica mais grave, quase como se estivesse nos alertando para algo inevitável. Mas não é só o caos imediato que me preocupa. Vamos pensar no longo prazo. Uma prisão de Bolsonaro poderia destruir qualquer chance de diálogo entre os dois lados da política brasileira. Hoje, já vivemos uma guerra cultural. De um lado, os que defendem o ex-presidente como defensor da liberdade e da família. Do outro, os que o veem como uma ameaça à democracia. Se ele for para trás das grades, essa divisão se cristaliza. A direita radical ganha um mártir. E isso alimenta candidaturas extremistas nas próximas eleições. Filhos dele, como Eduardo e Flávio, ou aliados como o general Mourão, poderiam surfar essa onda de indignação e chegar ao poder em 2026 ou 2030 com um discurso de vingança. Do lado oposto, a esquerda e o centro, que hoje apoiam o governo Lula, ficariam reféns de uma narrativa de lei e ordem, usando a prisão como prova de que o sistema funciona, mas sem resolver os problemas estruturais do país. Pobreza, corrupção, desigualdade. No fim, quem perde é a democracia, porque ela precisa de equilíbrio, não de mártires ou troféus. Nós, no estúdio, ficamos em silêncio por um momento. A análise de Marcos é densa, quase sufocante. Perguntamos, então, Dr. Marcos e o judiciário, como ele sai disso? Ele sorri pela primeira vez, mas é um sorriso amargo. O judiciário, meus amigos, já está no olho do furacão. O STF, em particular, virou alvo de amor e ódio. Para uns, é o guardião da Constituição. Para outros, um tribunal político, que extrapola suas funções. Se o Supremo mandar prender Bolsonaro, essa percepção de partidarismo vai explodir. A credibilidade da corte, que já foi abalada por decisões polêmicas nos últimos anos, pode chegar ao fundo do poço entre metade da população. E isso é grave, porque um judiciário sem legitimidade popular perde força para arbitrar conflitos. Imaginem um cenário em que decisões do STF sejam simplesmente ignoradas por governadores ou pelo Congresso, como já aconteceu em outros países da América Latina. Além disso, os juízes de primeira instância, como eu fui, ficariam ainda mais expostos. Já vi colegas sendo ameaçados por decisões menores. Com um caso desse tamanho, a pressão sobre o sistema inteiro seria insuportável. Marcos se inclina para a frente e o tom dele ganha urgência. É como se ele quisesse que cada ouvinte entendesse o peso do que está por vir. Agora, vou contar uma história rápida. Em 1998, eu julguei um caso aqui em Santa Catarina envolvendo um político local acusado de corrupção. Era um figurão, com apoio popular enorme. Quando decretei a prisão dele, vi de tudo. Manifestação na porta do Fórum, pneus queimados na BR-101, até ameaças à minha família. Foi um dos momentos mais difíceis da minha carreira. Mas sabe o que aprendi? O povo não perdoa quando acha que a justiça é injusta, mesmo que você tenha provas nas mãos. Com Bolsonaro, multipliquem isso por 1000. Ele não é só um político, é um fenômeno. Prendê-lo pode ser juridicamente correto, mas politicamente devastador. E o Brasil, que já está cambaleando com inflação, desemprego e descrédito nas instituições, pode não aguentar o tranco. Minha pergunta é: estamos prontos para pagar esse preço?
O estúdio fica em silêncio novamente. Marcos nos encara, como se esperasse que a gente respondesse. Mas ele mesmo conclui, com uma voz firme que ressoa como um alerta final. Eu não tenho a resposta definitiva. Ninguém tem. Mas uma coisa é certa: se Jair Bolsonaro for preso, o Brasil não será o mesmo. Pode ser o fim de uma era ou o começo de um caos que ninguém sabe como termina. O que me assusta como juiz aposentado e como cidadão é que estamos brincando com fogo, sem saber se temos água para apagar. Obrigado por me ouvir. E espero que vocês, aí do outro lado, reflitam comigo. Vale a pena arriscar tudo por isso? Marcos Silva termina, e o peso das palavras dele fica no ar. Nós, aqui no Floripa News, agradecemos a presença desse gigante do direito e a coragem de falar sobre um tema tão explosivo. E você, o que acha? Uma prisão de Bolsonaro seria justiça ou o estopim de uma crise sem volta? Deixe seu comentário, compartilhe esse episódio e vamos continuar esse debate. Até a próxima!